Olá pessoal, seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula. Dando continuidade à aula anterior, nós vamos falar a respeito de quem são os principais investidores. É engraçado assim que quando eu comecei a operar Forex, eu ficava imaginando assim, mas quem é que opera Forex, né? Porque eu só via falar as pessoas pequenas, eu nunca vi nenhum banco, nenhuma empresa, ninguém famoso, ninguém gigante como o Warren Buffett falar a respeito de Forex. E ficava imaginando assim, cara, mas será que isso existe? Como é que eu posso negociar Forex? Eu não conheço ninguém de referência que opere Forex. Aí que eu fui pesquisar. Aí eu fui descobrir, de fato, depois que eu soube o que é Forex, é uma troca, o câmbio de divisas de moedas, eu percebi que o Forex ele é movimentado por várias pessoas e vários tipos de investidores. Eu vou citar para vocês alguns exemplos de quem investe no Forex, certo? Bom, governos e bancos centrais. Governos, Brasil, Estados Unidos, França, Alemanha, todos os países investem em Forex. Fundos de investimento também investem em Forex. Empresas multinacionais, ou seja, empresas que têm em vários países, elas também investem em Forex. Grandes bancos mundiais também investem em Forex. Eles aproveitam a flutuação do câmbio para fazer as suas negociações. Bancos comerciais também investem no Forex. E, por último, nós traders do varejo que também investimos no mercado de Forex. Então, para você ter uma ideia, como eu pensava no começo, eu achava que eram pessoas como eu, comum, que estou aqui na minha casa operando, e outra pessoa lá do outro lado da cidade, outra pessoa lá no Japão, só pessoas de varejo. Eu imaginava que era tipo um joguinho, né, que todo mundo está jogando um contra o outro. Mas não. Aí que eu percebi que realmente o mercado de Forex, por que ele movimenta 4 trilhões de dólares por dia? Porque todos os bancos, todos os fundos de investimento, todas as empresas multinacionais, grandes bancos, bancos comerciais, estão movimentando ou fazendo câmbio da moeda que eles têm, certo? Por que eu digo assim? Você já percebeu, se você tem uma empresa de importação e exportação, toda vez que você vai negociar o seu produto e mandar para fora do país, e você vai receber em dólar. Para você receber, você vai receber em dólar, e quem vai fazer o câmbio ou a troca desse dólar por real é o seu banco. Então o banco está fazendo Forex. Conseguiu entender? Toda negociação de troca de divisas de moedas se torna um Forex. Agora nós vamos entender então qual é o principal interesse desses grupos em operar o mercado financeiro. Bom, os governos e bancos centrais eles têm interesse em controlar a inflação e a taxa de juros do seu país. Então esse é o interesse deles fazer a taxa de câmbio. Por exemplo, o Brasil aqui. Por que o Brasil muitas vezes não permite que o dólar suba muito em comparação com o real? Porque daí quando acontece isso, o governo, o que ele vai fazer? Ele começa a colocar dólar no mercado para tentar baixar o valor do dólar. Pode perceber que isso, o Banco Central botou na venda mais 5 bilhões de dólares para venda. Para quê? Para eles tentar diminuir a flutuação do dólar. Então eles, teoricamente, já estão fazendo Forex também, ou estão fazendo troca de moeda. Os fundos de investimento, eles têm interesse em investimento, o nome já diz, fundo de investimento, e especulação. Esses fundos de investimentos, eles não têm um investimento único. Eles estão, então, aproveitando a especulação do mercado, a oscilação de preços de moedas ou de ações de empresas, e eles estão sempre se movimentando para aproveitar a oscilação de preço tanto para cima como para baixo. As empresas multinacionais, elas têm interesse por causa da importação e da exportação. Se uma empresa aqui do Brasil está enviando produto para a China, eles precisam fazer o câmbio. Se uma empresa daqui do Brasil está trazendo produto da Austrália, ele precisa fazer o câmbio com o dólar australiano. Então, as empresas ou multinacionais, que elas têm negócios com o mundo inteiro, por isso que é uma empresa multinacional, ela negocia Forex ou de divisa de câmbio com vários países, e é por isso que ela precisa fazer isso. Para vocês entenderem um pouquinho mais a respeito de exportação e importação, a mesma empresa, por exemplo, a BMW, ela monta os carros dela aqui, mas ela precisa vir peça de fora do país, certo? Então o que ela precisa fazer? Ela precisa negociar a cotação em dólar dessas peças com o Brasil, para que ela possa enviar as peças aqui para o Brasil com a cotação do dólar menor possível. Então isso a própria empresa, ela está fazendo uma negociação de troca de câmbio para que ela consiga mandar as peças para o Brasil com um preço menor, porque ela é baseada no dólar.
Grandes bancos mundiais, qual é o interesse deles em operar Forex? Eles determinam a taxa de câmbio, ou seja, eles tentam negociar um câmbio, um valor da cotação da moeda que eles querem com um preço menor. Como que eles fazem isso? Comprando uma grande quantidade ou vendendo uma grande quantidade da moeda que ele deseja. Quais são esses bancos? Esses bancos, para vocês terem uma ideia, normalmente eles são provedores de liquidez, né? Como o Barclays, o Deutsche Bank, o Citigroup, são grandes bancos que eles fazem isso, ou seja, querem determinar a taxa de câmbio. Como assim ele determinar a taxa de câmbio? Bom, digamos que esse banco ele quer estar fazendo negociação de Forex e ele junta o dinheiro de todas as grandes empresas que querem negociar a importação e exportação, e ele junta lá 100 bilhões de dólares. Eles vão determinar para o cliente final quanto é que eles querem pagar nesse dólar que eles têm na mão agora, certo? Então, por isso que os grandes bancos mundiais, eles determinam a taxa de câmbio. Pode perceber o seguinte, às vezes você negocia com o seu banco aqui no Brasil e eu negocio com o meu banco. O preço que o meu banco vai pagar para mim no dólar que eu tenho, talvez seja diferente do preço do dólar que o seu banco paga para você. Assim acontece com os grandes bancos mundiais também. O preço que vai determinar quanto eles vão pagar no dólar pode ser que não seja o mesmo preço que o outro banco esteja pagando. Porque daí eles podem dar um desconto na taxa não sei do que, eles podem dar um desconto de 1 centavo a menos. Quem determina esse valor são os grandes bancos mundiais. Então eles operam Forex porque eles são, eu costumo dizer assim, a contraparte da negociação, certo? Ou como a gente diz, o provedor de liquidez desse valor que você tem no seu banco. Outro exemplo são os bancos comerciais, os bancos menores, né? Que digamos você tem uma conta num banco, você quer viajar para algum país, você vai lá, leva o seu dólar em espécie, você vai negociar com o seu banco. Ele também vai negociar, ele vai comprar esse seu dólar por o preço estipulado por ele e vai te pagar em real. Ou vice-versa, você vai chegar com real lá e quer comprar dólar. Esse banco comercial tem dólar físico para comprar e ele vai negociar com você também, sem problema nenhum. E também pode acontecer que esse banco comercial tenha um cliente que faz importação e exportação. Então ele vai ser também o negociador da parte do valor que a pessoa tem para receber lá de fora na moeda que ele está negociando. Então esses bancos comerciais fazem esse trabalho de Forex também. E por último, nós traders do varejo. Qual é o objetivo de nós operar Forex? Investimento e especulação. Mas eu quero que vocês tratem o Forex não como especulação, mas como investimento. E é isso que vocês vão aprender no meu treinamento, a investir no Forex, não especular. Porque se você for especular no Forex, pode ser que você perca. E investindo ou fazendo a coisa correta, pode ter certeza que você vai ganhar. William, então você está querendo dizer que todas essas pessoas, Banco Central, Fundo de Investimento, empresas multinacionais, grandes bancos mundiais, bancos comerciais, todos eles estão na frente do computador com uma telinha do MT4 igual eu? Não. Eles têm ferramentas muito mais avançadas, né? E cada um na sua modalidade movimenta uma quantidade de valor. Por exemplo, os governos e bancos centrais movimentam bilhões de dólares. Né? Os fundos de investimentos movimentam também bilhões de dólares, mas não se compara com os governos e bancos centrais. Já nós traders não movimentamos bilhões de dólares. Como grupo, sim, nós podemos movimentar talvez bilhões de dólares, mas individualmente nós movimentamos uma parte muito pequena. Então, cada um tem a sua plataforma. Os bancos centrais, os fundos de investimentos têm plataformas de última geração também que eles podem operar. Mas o sentido da operação é a mesma. Eles vão fazer uma troca de câmbio de moedas. Mas acontece aquele velho ditado que minha mãe dizia assim, mas se alguém está ganhando, alguém está perdendo. O mercado de Forex é isso, é uma troca de câmbio, não é verdade? Então se você trocou o seu dólar, por exemplo, no momento que ele estava valorizado e você depois quis negociar o seu dólar no momento que está desvalorizado, alguém ganhou porque comprou seu dólar com preço bom e alguém perdeu, ou seja, você, porque você vendeu o preço do seu dólar mais baixo daquilo que você comprou. Então o mercado de Forex vai assim, sempre vai ter alguém que vai estar ganhando e alguém que vai estar perdendo. Agora, qual a porcentagem que isso acontece, quantos estão ganhando e quantos estão perdendo no mercado de Forex hoje? Então, o que eu quero mostrar para vocês? Na próxima aula, nós vamos entender então a dinâmica de quem ganha e quem perde no Forex, porque é como aquela questão, peraí, mas para eu ganhar, alguém tem que perder, certo?
Mas como que funciona essa dinâmica? É realmente assim que acontece quando eu ganho e alguém perde? Então a gente vai conversar na próxima aula a respeito desse assunto. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um forte abraço e até a próxima.